Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nossa primeira aula do segundo semestre. Estou muito feliz, muito animada para esse segundo semestre. Graças a Deus, né, gente? A gente saiu do modelo Enem, a gente está conseguindo agora trabalhar nesse segundo semestre, a partir de agora, novos tipos de texto, novas escritas, seguindo outros tipos de vestibulares, né? Outros modelos de redação. Então, assim, a gente teve o modelo Enem no primeiro semestre todinho para ter uma base, para saber como, né, escrever esses textos de agora, porque o modelo Enem não tem jeito, gente, é a base para tudo. Se você entende bem o modelo Enem, você, consequentemente, vai ter uma maior facilidade para escrever outros tipos de redação. Mas agora, antes de tudo, né, como primeiro vestibular a ser estudado nesse segundo semestre, a gente vai começar com a queridinha Unesp, né, gente? Coloquei até um coraçãozinho aqui, porque eu vou puxar sardinha, a minha universidade vai puxar sardinha, óbvio. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho da redação modelo Nesp, como que funciona, quais são os critérios de avaliação e algumas dicas, né, para mandar bem na escrita, que é claro, o nosso maior objetivo, onde a gente quer chegar. Eu quero ver vocês chegando, né, aí nos 20, 28 pontos, né, chegando na máxima da redação modelo Nesp. Vocês vão ver que não é difícil, gente. Bora lá? Então, vamos começar esse segundo semestre. Bom, antes de tudo, né, como qualquer coisa na vida, antes de começar a fazer algo, a gente tem que saber como que funciona, né? Então, eu coloquei aqui, como que funciona a redação da Unesp? Bom, a redação, ela é aplicada na segunda fase do vestibular da Unesp. Ah, professora, então na primeira fase não tem redação? Não tem redação. Na primeira fase da Unesp, o que você vai encontrar lá na sua prova? Você vai encontrar questões de múltipla escolha, e todas as questões da Unesp, gente, vou frisar uma coisa muito importante aqui para vocês, ó, saibam disso. Anotem aí no caderninho. A prova da Unesp, a primeira fase, ela tem um caráter muito diferente, que é de ter questões de múltipla escolha, que são também multidisciplinares. O que é isso? Quando você tem mais de uma disciplina numa mesma questão. Então, assim, não se assuste se você ir lá responder uma questão de geografia e ter um tal de Joãozinho lá da matemática que também está envolvido na geografia. Você vai falar, ué, mas peraí, será que eu já tô, né, tão cansado com a prova que eu não tô conseguindo mais entender direito? Ou realmente é isso? Não, gente. É isso, tá? Vocês vão encontrar muitas questões assim, principalmente em português, inglês, assim, essas tipos de matéria que são conectadas entre si, né? Que tem uma conexão, tipo história, geografia, enfim, é muito normal você encontrar uma questão ali que casa com a outra, que tem dois tipos de disciplina numa mesma questão, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês, né? Não é nem dica, é o que acontece que às vezes a gente não sabe, mas é muito importante ter isso na mente, tá? Que não é errado você ler lá, achar que você tá cansado, que você não tá entendendo mais nada. Talvez seja isso, talvez, mas a prova da Unesp, ela cobra questões que tem mais de uma matéria numa mesma questão, tá bom? Voltando a falar de redação, que isso é aplicado na segunda fase, parafraseando isso, o valor total da redação na Unesp, né, é de 28 pontos dentre os 100 pontos totais nessa etapa do processo seletivo, ou seja, na segunda etapa do processo seletivo do vestibular na Unesp, você tem ali a prova inteira, né, se você gabaritar a prova toda, for um Einstein da vida, são 100 pontos, tá? Então, assim, digamos, eu gosto de falar assim, a gente começa sempre com 100 pontos. Começou a prova com 100 pontos. Você vai dando um errinho ali, outro aqui, igual na redação. Todo mundo começa a escrever a redação com 1000 pontos, né? Vai tendo um errinho aqui, outro ali, e vai tirando esses pontos. Então, assim, da prova total, a redação é o que tem, né, o maior peso, na Unesp também, 28 pontos. Pode parecer para muita gente que não é, né, ai, pouca coisa, mas não é não, gente. Ainda mais, assim, se for para pensar na nota de corte do seu curso, às vezes tem cursos a partir de 30 pontos de nota de corte na Unesp, enfim. Então, assim, se você for muito bem na redação e você for bem, assim, né, em português, em geografia, outra matéria que você é muito bom, você já tem metade da sua nota ali para entrar na faculdade dos sonhos garantida, tá? Então, foquem bastante na redação da Unesp também, porque conta muito ponto. Acho que, na verdade, em quase todos os vestibulares, né? Bom, a Unesp, ela exige que um texto dissertativo argumentativo, modelo Enem, né, que é mais ou menos o modelo Enem, não se assustem aí que não vai continuar a mesmice, tá? A gente vai mudar umas coisinhas. Que é o tipo textual mais comum nos vestibulares no Brasil todo.
Esse tipo de texto possui um caráter argumentativo, ou seja, por meio do texto de apoio e dos seus conhecimentos do mundo, né, conhecimentos gerais, você desenvolverá um ponto de vista, problema ou um questionamento, com uma consideração final que precisa estar em conformidade com os argumentos expostos. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês na redação modelo Enem? Que você não pode escrever um texto pensando na letra A e chegar lá no final do seu texto, finalizar com a letra C. Tipo, nada a ver com o que você iniciou o texto. Então, tudo que você falar ao longo da sua redação modelo Nesp, você vai ter que finalizar isso de alguma forma ali na conclusão, conforme todos os argumentos expostos ao longo do texto, tá? É importante destacar ainda que, diferentemente do Enem, gente, ó, foco aqui, ó, nessa parte. Não é necessário apresentar uma proposta de solução do problema na conclusão. Proposta de intervenção, lembra? A temida proposta de intervenção? Não é preciso aqui na Unesp, tá? Vocês podem simplesmente concluir o texto remetendo ao início, remetendo à introdução, igual o Enem, que eu cobrava de vocês. Vou continuar cobrando, mas não precisa resolver o problema, não precisa dar uma solução ali, usando órgãos governamentais, nem nada. Não precisa, tá bom? Vamos lá. Quais são os critérios de avaliação? Bom, a Unesp define alguns critérios com a intenção de avaliar a redação dos candidatos. Por isso, é importante conhecê-los para que você esteja bem mais preparado e, assim, garanta um bom desempenho no vestibular. Os 3 critérios avaliados são os seguintes. Muito foco aqui, gente. Se eu fosse vocês, eu anotava tudo que eu deixei em negrito, tudo que eu deixei aqui também nessa questão de critérios, e lá pra frente também tem algumas coisas que vão estar em vermelho, tá? Que são destaques muito importantes de vocês saberem. Bom, quais são os critérios avaliados na redação do Unesp? Primeiro de todos, o tema. É feita uma análise para averiguar se o candidato atende à temática proposta pela banca. Ou seja, aquela coisa que a gente já conhece. Fugiu do tema? Perdeu muito ponto ou até zerou a redação, dependendo da fuga, tá? Toma muito cuidado com isso, gente. Segundo ponto avaliado, a estrutura. É avaliado se o texto atende às características do tipo dissertativo. Se tem, né, a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Além disso, verifica-se se as ideias apresentadas são coerentes, ou seja, se faz sentido, né? Porque se não adianta, que nem eu falei, se você falar A e você resolver B, e você falar C e resolver F, enfim. Tudo que você argumentar dentro do seu texto, você tem que usar uma alusão para definir aquilo, para conversar aquilo, né? As ideias se encaixarem ali, se entrosarem. Você não pode simplesmente jogar uma ideia e não dar um exemplo, né? Não jogar um dado estatístico para explicar aquilo, não argumentar. Você tem que argumentar o texto todo, ser coerente, tá? Se o candidato sustenta a tese baseada em argumentos e como está organizado. Gente, continua a mesma coisa, colocando conectivos também para ajudar a organizar o texto, tá? Parágrafo, pelo amor de Deus, parágrafos. E é isso, gente. Nessa questão aqui de estrutura não muda muito do modelo Enem, não, tá? Expressão. Considera-se questões referentes à coesão textual e ao domínio da língua portuguesa. A banca examina se o candidato domina a síntese, se ele domina a ortografia, a morfologia, a pontuação, além de analisar a escolha das palavras e o grau de formalidade ou informalidade que as palavras e expressões transmitem. Então, aqui, gente, é aquela mesma coisa também da redação do Enem. Jamais você vai falar lá uma inga, né, o meu senhor, colocar uma expressão, alguma coisa que referente à região, enfim. Por mais que não é uma coisa errada, né, isso é uma expressão, isso é uma gíria, né, um palavreado ali de determinada região que você vive. Só que, na redação, isso é considerado, entre aspas, errado, porque a gente tem que pensar assim, a redação tem que ser uma coisa universal. Então, assim, se uma pessoa que é lá do Nordeste do país pegar minha redação e ler, ela vai entender, tá? Não vai ter nenhuma coisa ali subliminar que a pessoa que não for daqui da região não vai entender. Uma pessoa que for lá do Centro-Oeste vai pegar minha redação e vai entender. E vice-versa, sabe? Tem que ser assim. Por isso que é cobrado a norma culta da língua portuguesa, tá? Então, você usar palavras ali... Então, você também ser um doutorando em direito, né? Com palavras super difíceis, mas você também não pode usar palavras, assim, muito bruscas, né? Palavras que não tenham um contexto referente à norma culta, tá bom? E também tomar muito cuidado, gente, assim, a usar palavras de duplo sentido, que eu sempre falo pra vocês, né? Tentar, tipo, usar a palavra mais direta e mais coesa possível, tá?
Porque se você dá um sentido dúbio para uma palavra, isso pode ser algum problema dependendo do sentido ali do seu texto, do seu argumento. Bom, e qual que é a nota máxima que você pode atingir? Já falei isso para vocês, né, no comecinho lá da nossa aula, mas vou falar de novo, porque é muito importante, a gente sempre quer a nota máxima, né? Vocês querem, eu quero ver vocês tirando a nota máxima também. Então, como vimos, a nota máxima é de 28 pontos. O aluno que seguir o tema proposto, construir o texto de forma adequada e pertinente ao tipo dissertativo, apresentar uma argumentação sólida, demonstrar domínio no tema proposto da norma culta da língua portuguesa, conseguir fazer tudo isso, casar tudo isso aqui dentro de um texto, vai conseguir alcançar a pontuação máxima, é aquilo que eu falei. Todo mundo começa a escrever redação com os 28 pontos lá contando. Você vai, um deslize aqui, outro ali, pontuação, olha, palavra errada, não, vai tirando ponto de você, mas você começa com 28. Foca nisso, tá? Por outro lado, há algumas hipóteses, tá? Em que sua redação pode ser zerada. Gente, aqui tá em vermelho porque é muito sério, tá? Foquem nisso aqui. Por isso é importante evitar alguns erros. Entre eles estão fugir do tema e do gênero proposto, deixar a folha de redação em branco. Aqui, além de você zerar a redação, você também acaba com o coração da professora, tá? Que eu vou ficar muito chateada. Escrever em língua estrangeira. Gente, assim, eu entendo que tem palavras, como eu, por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa que eu sempre faço com vocês, falo feedback. Vou dar um feedback para vocês, né? Gente, feedback é uma palavra em inglês, né? Quer dizer, tipo, dar um retorno, dar uma resposta. Se você, às vezes, quer usar uma expressão, mas você não sabe traduzir ao pé da letra, né? Que seria legal colocá-la já traduzida ali, enfim. Mas se você quer usar uma expressão em inglês ou em espanhol, enfim, qualquer outra língua, é sempre legal você colocar entre aspas, igual no Enem, tá? Eu sempre falo pra vocês, vocês vão usar alguma coisa lá referente a uma frase de filósofo, enfim, alguma coisa ali, coloca entre aspas para delimitar isso. E, de preferência, depois traduz essa frase ou mostre o sentido que ela tem, tá? Se ela não tem uma tradução ao pé da letra. Apresentar letra legível, né, e compreensível. Se você apresentar uma letra ilegível ou incompreensível, gente, o corretor ele não vai ficar lá, ó, vamos combinar um negócio aqui. O corretor ele não vai pegar a sua redação e ficar, e aqui ele puxou o L em cima do O. Pô, mas ele queria dizer tal coisa, né? Ele não vai fazer isso, gente. Ele não vai fazer isso. O corretor não passa a mão na cabeça de aluno nenhum, tá? Então ele vai ler o que ele entendeu ali. Se ele entendeu algo errado da sua letra, ela não estava ali bem clara, você vai tirar ponto de você, vai entender que você escreveu errado, tá? Então, toma muito cuidado com isso. A letra mais legível possível. Você tem dificuldade de escrever em letra cursiva, né? Escreve em letra de forma, tá bom? Tome muito cuidado com isso, gente. Escrever em apenas 7 linhas ou menos, sem contar o título. Professora, mas o título é obrigatório na Unesp? Não, gente. Assim como na redação do Enem, não é obrigatório colocar um título na redação modelo Unesp. Eu falo que assim, título é um negócio que, pra mim, só coloco o título se eu achar um título bombástico, sabe? Aquele título assim que, putz, se eu colocar, o corretor vai olhar e falar, caraca, esse garoto aqui é muito inteligente, sabe? Então, assim, se você tem um título que pode trazer um impacto, né, uma coisa legal ali para sua redação, né, trazer mais informação, enfim, o que for, coloca. Mas se você tem um título clichê, tipo, sei lá, a redação fala sobre consumismo, comprar, sabe assim, tipo, não, gente, pelo amor de Deus, não vai gastar uma linha para colocar um título michuruca desse. Você vai gastar linha pro título quando você vê que é um título que vale a pena, tá bom? Escrever o texto com cópias integrais de trechos de coletânea ou qualquer outra parte da prova. Nunca copiem algum texto ali de texto, alguma frase de texto motivador, alguma frase de filósofo sem dar crédito, entendeu? Nunca façam isso, gente. Eu li tal livro lá da Clarice Lispector para copiar aqui, ninguém vai saber, vai achar que fui eu que escrevi. Gente, não façam isso, não façam, porque pode dar alguma coisa, tá? Pode dar problema, você pode ter sua redação zerada por conta disso, tá bom? Então, assim, sempre que você escrever alguma coisa ali, não copie Ctrl+C, Ctrl+V de texto motivador e muito menos cite alguma coisa que não é sua frase, não é da sua cabeça, não é das vozes da sua cabeça, sem dar o crédito, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês alguns temas que já foram cobrados pela Unesp para vocês terem uma noção, né? Aliás, os temas são coisas muito importantes, a gente precisa saber, né? A gente viu na redação do Enem, quando a gente sabe um pouquinho de repertório, a gente estuda um pouquinho, a gente sabe casar as ideias, a gente consegue escrever sobre tudo, né? Consegue escrever uma redação até saber nada sobre o tema.
Então vamos lá. 2018, o tema foi: o voto deveria ser facultativo no Brasil? 2017, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? 2016, publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? 2015, o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. 2014, corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira? 2013, escrever, o trabalho e a inspiração. 2012, a bajulação, virtude ou defeito? Bom, vocês podem observar aqui que a Unesp ela tem um caráter um pouco filosófico, até se for parar para pensar bem, né? Em questão de temas, não é aqueles temas assim mais realistas, né? São temas realistas também, mas eles são um pouco mais abertos, assim, um pouco mais amplos, porque a Unesp ela gosta disso, ela gosta que o aluno ele questione o tema, ele pegue ali coisas, apresente fatos e contrafatos, fatos, né, e contra-argumentos, ele consiga ali criar uma problemática em cima daquilo. Claro, sempre defendendo seu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista de que aquilo é certo, você vai defender que aquilo é certo com fatos e argumentos. Se você acha que aquilo é errado, você vai defender que aquilo é errado, entendeu? É mais ou menos aquilo que a gente já viu na redação do Enem. Mas por não ter proposta de intervenção, por não ter todo aquele modelo receita de bolo do Enem, você acaba ficando um pouco mais livre, querendo ou não, para argumentar mais, tá? Então, assim, continue usando analogias, continue usando dados estatísticos, mas se sintam um pouco mais livres também para expressar mais a opinião de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que constitui uma boa redação da Unesp, professora? O que eu tenho que fazer? O que tem que ter ali na minha redação para eu saber que eu fui bem? Tirei dos 20 aos 28 pontos, porque eu não aceito menos que isso. Vocês vão tirar de 20 a 28, tá? Bom, boa interpretação de texto, né? Um dos fatores cruciais ao fazer uma redação é seguir o tema proposto e é fundamental ler com atenção. Então, assim, leia sempre com muita atenção aquilo que está escrevendo, pois um dos principais motivos que levam os candidatos a zerarem a redação é justamente afogar o tema proposto. Então, assim, gente, o que acontece muito, aconteceu até no Enem passado, foi que uma pessoa leu o tema da redação e na hora de escrever, a pessoa entendeu errado, não era aquilo que queria dizer. Eu acho que foi sobre imagem, publicidade infantil, alguma coisa assim. A pessoa entendeu que estava falando sobre tirar fotos, fotografia de crianças. Na verdade, estava falando sobre o uso por exemplo, no McDonald's, usar lá os brinquedinhos para usar as crianças, né, para comprar as coisas, enfim, usar a imaginação, usar a sensibilização da criança, né? E as pessoas, algumas entenderam que queria dizer sobre ensaio fotográfico de criança, olha o problema que deu. Então, assim, muita gente zerou a redação porque entendeu errado o tema. Às vezes escreveu uma ótima redação, teve ótimas alusões, ótimos dados estatísticos, mas entendeu errado, zerou a redação, tá? Argumento bem fundamentado, não há muitas novidades em relação ao gênero dissertativo argumentativo, é necessário apresentar o seu ponto de vista sobre determinado tema, fundamentando sua argumentação de forma coerente. É possível utilizar exemplos, citações de especialistas sobre determinado assunto, dados de pesquisas que você tenha lido, dentre outros elementos, com a intenção de tornar o seu argumento mais embasado, mais coerente, mais dá aquela impressão de que você realmente está certo, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, tem que ser persuasivos. A pessoa que tem que ler a redação de vocês, por mais que ela tenha uma opinião diferente da sua, ela lê e fale, olha, o que ele colocou aqui realmente faz sentido, talvez ele esteja certo. Tô até um pouquinho assim, pensando em abrir mão do meu pensamento. Tem que, assim, conquistar as pessoas, tá? Conforme esclarecido, não é obrigatório expor uma proposta de solução do problema na redação da Unesp. Então, assim, você não precisa escrever ali a proposta de intervenção, porque o governo, o ministério tal, tem que fazer tal coisa. Não precisa disso, tá? Você pode concluir o seu texto com o seu ponto de vista que você apresentou no início. Então, assim, eu tive tal ponto, lá no início eu falei sobre tal filme, né? Igual eu falava para vocês lá na redação do modelo Enem. Então, você vai concluir o seu texto usando aquela analogia, aquele filme. Ou no início eu falei sobre o problema da seca, né, no país, não sei o quê. No final, você vai retornar para aquela alusão à questão da seca no país. Bom, gente, aqui eu coloquei algumas dicas e curiosidades sobre a redação, que assim, eu vou abrir meu coração aqui com vocês no momento. Bom, eu
sinceramente, gente, não estudei muito, tá? Para redação da Unesp. Eu fui estudar, acho que eram 2 semanas antes da prova, completamente errada. Não façam isso, né? Tô estudando com vocês aqui novamente, até muito antes da prova, porque é errado, gente. Com certeza, se eu tivesse estudado antes, eu teria conseguido uma nota melhor. Para vocês não ficarem curiosos, tirei 21 pontos dos 28 da Unesp. Mas, nossa, professora, mas você foi bem, né? Pô, dos 20 para cima, que nem eu falei para vocês, é considerado uma boa nota na Unesp. Eu fui bem, gente, porque eu estudava muito a redação modelo Enem. Então, assim, uma coisa liga a outra. São 2 tipos de texto, dissertativo e argumentativo. Então, se você vai bem no modelo Enem, você vai bem no modelo Unesp, tá? Não é muito diferente, não. Então, assim, o que eu coloquei algumas dicas, curiosidades, ou até algumas coisas mesmo, assim, que não são tão curiosidades para algumas pessoas, talvez, mas que eu gostaria de saber, eu gostaria de ter uma certeza disso antes de prestar o vestibular na Unesp, tá? Então, vamos lá, vou falar aqui com vocês sobre isso agora. Cada redação é avaliada por 2 examinadores diferentes. E quando há uma discrepância muito grande na atribuição de notas, por exemplo, um corretor foi lá e te deu 11, e o outro foi lá e te deu 20. Putz, mas de 11 para 20 é muito ponto, né? Então, nesse caso, o texto é reavaliado por um terceiro examinador independente, que vai ali decidir qual nota que você vai ficar, se vai ser o 11 ou se vai ser o 20, tá? Bom, o espaço para o rascunho na prova, ele nunca é considerado na correção, gente. Não tenham medo de escrever rascunho. Por favor, não deixem de escrever rascunho. Vocês acabam comigo, vocês deixam de escrever rascunho. Não escrevam direto, tá? Escrevam rascunho, leiam e releiam a redação ao longo da prova. Sempre falo isso, gente. Comecem a prova fazendo a redação primeiro. Ou, putz, eu não tenho tanta facilidade com redação, professora. Eu sou o Einstein da matemática. Faz matemática primeiro, então. Garante lá o seu gabaritou na matemática. Ai, você terminou matemática? Beleza, era o que você tem mais facilidade. Agora você vai para redação. Tendo facilidade ou não, não importa. Você vai para redação, porque agora é início de prova. Você tá descansado ainda. Sua mente não tá cansada, você consegue pensar bem. Então, nisso, você vai escrever sua redação, vai pensar em coisas legais ali para falar, para argumentar. E é isso, tá, gente? Nunca deixar a redação por último. Uma das maiores dicas que não tá aqui, mas tô dando agora, porque não façam isso comigo. E leiam a redação ao longo da prova. Uma coisa que eu sempre falo para vocês também, eu vou falar aqui sempre, porque assim, você escreveu sua redação no início da prova, ao longo da prova, passou 1h30, vou ler de novo minha redação. Peraí, deixa eu dar um tempo aqui, na prova de geografia eu vou ler a redação. Lê a redação de novo, você vai achar um erro no ponto, você vai achar um erro numa palavra, vai ver que você comeu um S ali, normal, tá? Por isso que é importante ir lendo a sua redação de hora em hora ao longo da prova, tá bom? Para você ter certeza de que não tá deixando nenhum vacilo ali de graça, tá? Claro que, gente, vai ter erro, tá? É muito difícil uma redação perfeita. Até as redações que tiram 1000 no Enem, se for parar para ver mesmo, às vezes tem um errinho de uma vírgula, tá? Mas, assim, vai depender tudo da quantidade de erros que tem. Quantas vezes eles se repetem ao longo da redação. Em hipótese alguma, o título da redação será considerado para avaliação do texto, tá? A nota só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Então, assim, que eu falo para vocês, só coloquem título se for um título para agregar. Se for um título lá, né, não vai agregar nada, só coloquei por colocar, não coloca título. Usa aquela linha para argumentar, que é muito melhor, tá? Textos curtos com apenas 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia a expressão. Então, se você escrever um texto muito pequeno, putz, né, vai entender que você não sabe nada do tema, que você só escreveu ali para encher linguiça e falar que você não entregou em branco. Não façam isso, por favor, gente. Escrevam textos ali com um mínimo de 15 linhas, pelo menos, tá? Textos compostos apenas por cópias dos textos motivadores receberão 0. Não preciso nem falar sobre isso aqui, né, gente? E textos em que seja identificada a predominância de trechos de cópia em relação a textos autorais terão a nota final diminuída drasticamente, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, se você leu o livro da Clarice Lispector lá, que falava tal coisa, achei tão legal, vou copiar aqui e fingir que é meu. Não faça isso, que você vai ser muito penalizado por isso, tá? Bom, gente, é basicamente isso. Redação modelo Unesp. Claro que a gente vai trabalhar aí nas próximas 2 semaninhas também mais em cima da Unesp para pular para os outros tipos de vestibulares. Mas espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido. E, gente, continua o mesmo esquema de sempre, tá? Prof, tenho dúvida? Me chama no WhatsApp.
tá? Me manda uma mensagem aqui nos textos, nos comentários particulares, tá bom? Vamos conversar. Vamos tirar essas dúvidas. Dúvidas são feitas para serem tiradas, tá, gente? Sempre falo isso para vocês. Por favor, tomem muito cuidado. E é isso, gente. Espero que a gente tenha um ótimo segundo semestre, que vocês consigam se inspirar. Vamos com calma, uma semana de cada vez. Vocês estão evoluindo, vocês evoluíram muito no primeiro semestre. Eu tô muito orgulhosa e agora vai ser cada vez mais e mais, tá? Tô aqui com vocês, vamos juntos nessa. A gente vai atrás da aprovação de vocês, a gente vai conseguir, tá? A gente vai conseguir. E é isso, assim, para finalizar, para a gente continuar aí tendo uma coisa legal, né? Assim, eu decidi que eu vou sempre colocar uma frase aqui para vocês no final do vídeo, né? No final da aula, e vocês vão ter que escrever ela para mim lá no grupo, tá? Vou voltar com isso. Então, vamos lá escrever. Professora, eu vou ser seu colega é bom, né? Seu colega unespiano. Professora, eu vou ser seu colega unespiano. Escrevem isso pra mim lá no grupo, tá, gente? Mesmo que você não queira ser unespiano, você vai escrever isso lá, você vai passar na Unesp, tá? Coloca isso lá pra mim, pra eu ter certeza que você assistiu a aula, que você entendeu, que você, né, não tem dúvidas. Se você escreveu isso lá e não vem perguntar nada, eu vou entender que você não tem dúvida, tá bom? Por favor, façam isso, que eu preciso muito saber. E é isso, gente. Uma ótima semana para vocês, um ótimo retorno, que vocês consigam levar esse segundo semestre da melhor forma possível, viu? Um beijão, até a próxima semana e bora lá, em foco na redação Unesp agora.